Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Meu nome é Beatriz, e esta é uma história que guardo comigo há anos, como um segredo que, de certa forma, define quem eu sou. Cresci em uma acolhedora casa na cidade de Porto, cercada pelo amor da minha família. As reuniões familiares eram quase um ritual sagrado, longas noites de risadas, pratos caseiros e conversas que se estendiam até de madrugada. Foi em uma dessas noites que minha percepção do mundo, e de mim mesma, mudou para sempre. Era um verão quente em Porto, quando a brisa noturna mal conseguia aliviar o calor do dia. Naquela noite, eu me sentia diferente. Escolhi um vestido branco de linho, simples, mas ajustado na cintura, que caía suavemente até os joelhos. Meus pés estavam calçados com sandálias de couro marrom, e um bracelete dourado brilhava no meu pulso. Meu cabelo, solto e levemente ondulado, caía sobre os ombros. Não sabia por quê, mas queria me sentir especial. O relógio marcava 8 horas quando a campainha tocou. Minha mãe, com sua energia habitual, foi atender a porta. E lá estava ele, Eduardo, meu tio por parte de mãe. Embora eu o tivesse visto inúmeras vezes antes, naquela noite sua presença parecia diferente. Vestia calças bege, uma camisa azul clara e um relógio que refletia a luz quente da sala. Seu sorriso era amplo, como sempre, e seus olhos irradiavam uma calma que eu nunca tinha notado tão profundamente. Quando me cumprimentou com um beijo no rosto, seu gesto, embora cotidiano, deixou-me com uma sensação estranha. O breve toque de sua mão no meu braço ao se despedir me fez perceber uma eletricidade que eu não podia explicar. Tentei ignorar, atribuindo tudo à minha imaginação. Durante o jantar, enquanto todos conversavam animadamente, meus olhos se desviavam para ele com mais frequência do que deveriam. Sua risada se destacava no meio do barulho, e cada palavra que dizia parecia carregada de um carisma que cativava todos à mesa. Eu não conseguia evitar notar detalhes que nunca antes tinham chamado minha atenção, como a camisa se ajustava aos seus ombros, como segurava a taça de vinho, até mesmo como seus dedos roçavam a toalha da mesa enquanto falava. Em um momento, nossos olhares se cruzaram. Foi apenas um segundo, mas foi o suficiente para que meu coração disparasse. Ele sorriu, um sorriso breve, mas cheio de significado, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Será que eu estava vendo em seus olhos algo que só existia na minha imaginação? Depois do jantar, enquanto os adultos continuavam conversando e os mais jovens se reuniam no terraço, decidi ficar na sala. Eduardo se juntou a mim, segurando uma taça de vinho na mão. Sentou-se ao meu lado no sofá, e a proximidade entre nós parecia preencher o ar com uma tensão silenciosa. Como estão seus estudos, Beatriz? Perguntou com genuíno interesse. Bem, embora às vezes eu sinta que não tenho tempo para mim mesma, respondi, tentando manter a calma. Você é jovem, ainda tem todo o tempo do mundo, disse, olhando-me com uma intensidade que me desarmou. Nossa conversa fluiu naturalmente, como sempre, mas havia algo mais, uma conexão invisível que parecia nos unir naquele momento. Suas palavras me envolviam, e cada gesto seu me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa na sala. Quando a noite terminou e todos começaram a se despedir, ofereci-me para acompanhá-lo até a porta. Enquanto caminhávamos para a varanda, uma brisa fresca me fez estremecer. Eduardo notou e, sem dizer nada, tirou seu casaco e colocou suavemente sobre meus ombros. O toque de suas mãos nos meus braços foi breve, mas suficiente para me deixar sem palavras. Obrigada, murmurei, evitando olhar diretamente para ele. De nada, Beatriz. Cuide-se, respondeu com um sorriso antes de sair. Naquela noite, deitada na cama, não conseguia parar de pensar nele.
Por que sua presença me afetava tanto? O que era aquela sensação que crescia dentro de mim? Sabia que não deveria sentir algo assim, mas quanto mais tentava afastar esses pensamentos, mais eles me invadiam. Fechei os olhos, mas sua imagem permanecia na minha mente, junto com aquele sorriso que parecia guardar um segredo. Os dias seguintes àquela reunião familiar transcorreram normalmente, pelo menos na aparência. Eu tentava me concentrar nos estudos, mas minha mente voltava constantemente àquela noite. Cada detalhe parecia gravado na minha memória, a maneira como Eduardo sorriu, o calor do seu casaco sobre meus ombros, e aquele instante fugaz em que nossos olhares se cruzaram. Tentei me convencer de que tudo era produto da minha imaginação, um jogo que minha mente havia criado. Mas quanto mais tentava ignorar esses pensamentos, mais persistentes eles se tornavam. Comecei a me perguntar se ele também havia notado, se de alguma forma compartilhava aquela conexão silenciosa que eu sentia. Uma tarde de sábado, enquanto lia no quintal de casa, ouvi o som de um motor de carro se aproximando. Ao levantar os olhos, vi Eduardo saindo de seu veículo com aquela mesma elegância que o caracterizava. Vestia uma camisa branca de linho, levemente desabotoada, e calças escuras. Seu cabelo estava ligeiramente bagunçado pelo vento, o que lhe dava um ar descontraído que eu nunca tinha visto nele antes. Beatriz. Cumprimentou-me da entrada com seu sorriso habitual, enquanto se aproximava segurando uma pequena sacola nas mãos. Trouxe algumas coisas para os seus pais. Eles estão em casa? Não, foram ao mercado, respondi, tentando soar natural, embora meu coração batesse forte. Então vou esperar aqui, se você não se importar, disse, sentando-se em uma das cadeiras do quintal. Ficamos em silêncio por um momento. Eu fingia ler, mas podia sentir o olhar dele fixo em mim. A tensão no ar era palpável, como se ambos soubéssemos que aquele encontro tinha um peso diferente dos outros. O que você está lendo? Perguntou finalmente, inclinando-se um pouco em minha direção. Um romance que encontrei na livraria do bairro. É sobre duas pessoas que se encontram no momento mais inesperado, respondi sem tirar os olhos do livro. E o que acontece com elas? Insistiu, com um sorriso discreto nos lábios. Bem, acho que o destino tem um plano para elas, mesmo que ainda não saibam, respondi, dessa vez olhando diretamente em seus olhos. Eduardo ficou em silêncio por um instante, como se estivesse refletindo sobre minhas palavras. Então, apoiou um dos cotovelos na mesa e aproximou levemente o rosto do meu. Você acredita no destino, Beatriz? Perguntou com um tom que me fez estremecer. Não sei, murmurei, incapaz de desviar o olhar dos olhos dele. Havia algo no tom da sua voz, na maneira como suas palavras ecoavam, que fazia meu coração disparar ainda mais rápido. Enquanto conversávamos, o sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados. A luz quente iluminava o quintal, criando um ambiente quase irreal. Em certo momento, Eduardo estendeu a mão para pegar sua xícara de café na mesa, mas seu braço roçou o meu. Foi um toque breve, quase acidental, mas suficiente para acender algo dentro de mim. Beatriz, você percebeu como mudou muito no último ano? Disse de repente, com um tom mais sério. O que quer dizer? Perguntei, sentindo meu rosto corar. Você está diferente. Mais confiante, mais madura, respondeu, olhando-me diretamente. Seu olhar parecia atravessar minha alma, como se estivesse enxergando algo que nem eu mesma entendia sobre mim. Não soube o que responder. As palavras dele flutuaram no ar, carregando o ambiente com um silêncio cheio de significado. Era como se ele estivesse me dizendo algo mais, algo que não conseguia expressar em palavras. Quando o relógio marcou 8 horas, ouvimos o som da porta da frente se abrindo.
Meus pais haviam voltado. Eduardo se levantou, pegou a sacola que tinha trazido e caminhou em direção à casa. Antes de entrar, parou por um instante, virou-se para mim e me lançou um último olhar. Obrigado pela companhia, Beatriz. É sempre um prazer conversar com você, disse com um sorriso. Senti minhas pernas tremerem levemente enquanto o observava desaparecer pela porta. Aquela tarde havia mudado algo entre nós. Não foi apenas uma conversa, foi uma troca de emoções, de olhares, de algo que ambos sabíamos, mas que nenhum de nós ousava nomear. Naquela noite, deitada na cama, não conseguia parar de reviver cada detalhe. A maneira como ele me olhou, suas palavras, o toque acidental. Tudo parecia parte de uma coreografia cuidadosamente orquestrada pelo destino. Sentia que algo dentro de mim havia mudado, como se uma parte minha que sempre esteve adormecida finalmente tivesse despertado. Fiquei olhando para o teto, perguntando-me o que tudo aquilo significava. Seria possível que eu estivesse imaginando coisas? Ou será que ele também sentia o mesmo? Minha mente estava cheia de perguntas, mas nenhuma resposta. Só sabia que aquele dia havia marcado um antes e um depois em nossa relação. Os dias que se seguiram à nossa conversa no quintal foram um turbilhão de emoções para mim. Toda vez que me lembrava da maneira como Eduardo me olhou ou de suas palavras cheias de significado, sentia um calor que subia do peito até o rosto. Era possível que algo tão intenso estivesse crescendo entre nós sem que eu pudesse controlar? Minha mãe, alheia aos meus pensamentos, pediu que eu a acompanhasse ao mercado numa tarde. Enquanto caminhávamos entre as barracas coloridas de frutas e especiarias, vi Eduardo do outro lado da praça. Ele conversava com um amigo e parecia tão relaxado, tão seguro de si, que era impossível não olhar. Meu coração disparou quando nossos olhares se cruzaram em meio à multidão. Seu sorriso foi breve, mas suficiente para me fazer perder o fio da conversa com minha mãe. Naquela mesma noite, enquanto ajudava minha mãe a arrumar a cozinha, a campainha tocou. Ao abrir a porta, me deparei com Eduardo, segurando uma garrafa de vinho e com um sorriso que iluminava todo o corredor. Pensei que poderíamos compartilhar algo esta noite, disse ele, mostrando a garrafa. Meus pais, como sempre encantados em recebê-lo, o convidaram para jantar. Durante a refeição, tentei agir como de costume, mas cada vez que nossos olhares se cruzavam, sentia que o ar ficava mais pesado. Havia algo na presença dele naquela noite que dificultava minha concentração. Depois do jantar, enquanto meus pais conversavam na sala, Eduardo me pediu ajuda para abrir a garrafa de vinho que havia trazido. Seguiu até a cozinha, onde o ambiente parecia completamente diferente, mais íntimo, mais nosso. Você se importa que eu venha aqui com tanta frequência? Perguntou enquanto abria a garrafa. Não, claro que não, respondi rapidamente, sentindo minhas mãos tremerem levemente ao segurar as taças. Às vezes sinto que, ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim, há coisas que não precisam ser ditas, você não acha? Minhas bochechas ardiam, mas concordei com um aceno de cabeça. Suas palavras, embora enigmáticas, pareciam carregar um significado muito mais profundo. Enquanto ele servia o vinho, Eduardo estendeu a mão para me entregar uma taça. Seus dedos roçaram os meus, e, embora o contato tenha sido breve, senti como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo. Fiquei imóvel por um instante, olhando diretamente para os olhos dele. Beatriz, disse ele em voz baixa, quase um sussurro. Há algo em você que, não consigo explicar. Não consegui responder. Minha mente estava em branco, e meu coração batia tão rápido que eu temia que ele pudesse ouvir. O silêncio entre nós estava carregado de uma tensão prestes a explodir. Finalmente, meus pais nos chamaram da sala, quebrando o momento. Eduardo sorriu levemente e pegou sua taça,
como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado. Havíamos cruzado uma linha, embora ainda não soubéssemos aonde isso nos levaria. Naquela noite, após a despedida de Eduardo, fiquei na varanda do meu quarto, olhando as luzes da cidade. Sentia que algo dentro de mim havia despertado, algo que eu não conseguia ignorar. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que agitava meu interior. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, minha mãe mencionou que Eduardo havia convidado toda a família para passar o fim de semana em sua casa de campo. Meu coração acelerou ao ouvir aquelas palavras. A ideia de passar 2 dias em um lugar tão íntimo com ele me enchia de emoção e medo ao mesmo tempo. Chegamos à casa de campo de Eduardo numa tarde de sexta-feira. Era uma bela propriedade cercada por oliveiras e campos de girassóis, com uma piscina que refletia o céu limpo. Eduardo nos recebeu com seu sorriso habitual e nos mostrou nossos quartos. O meu ficava no andar superior, bem em frente ao dele. Durante o jantar, senti-me mais consciente de sua presença do que nunca. Cada gesto, cada palavra que dizia, parecia direcionado a mim, embora ninguém mais parecesse notar. Depois da refeição, enquanto os outros se recolhiam para descansar, saí para o jardim em busca de um pouco de ar fresco. Eduardo estava lá, apoiado no corrimão de madeira, olhando para as estrelas. Lindo, não é? Disse ele sem virar o rosto. Sim, é maravilhoso, respondi, aproximando-me dele. Ficamos em silêncio, apreciando a tranquilidade da noite. A luz da lua iluminava seu rosto, destacando seus traços de uma maneira quase irreal. Em certo momento, ele virou o rosto para mim, e nossos olhares se encontraram. Sua proximidade, seu calor, tudo parecia conspirar para nos aproximar ainda mais. Antes que eu pudesse dizer algo, senti sua mão roçar na minha. Foi um gesto tão simples, mas carregado de significado. Minha respiração ficou mais lenta, e meu coração batia forte no peito. Eu sabia que aquele momento mudaria tudo entre nós, mas não queria que acabasse. Beatriz, disse ele em voz baixa. Há algo que eu preciso te dizer. Ele não chegou a terminar a frase, pois naquele instante as luzes da casa se acenderam e ouvimos passos se aproximando. Eduardo rapidamente se afastou, e eu recuei, tentando parecer indiferente. Era como se o universo quisesse nos lembrar de que estávamos brincando com fogo. A atmosfera na casa de campo de Eduardo era diferente de qualquer outro lugar. Havia algo no silêncio do campo, no canto dos grilos à noite e na luz quente que entrava pelas janelas que fazia tudo parecer mais íntimo, mais próximo. Era como se o tempo tivesse parado, nos deixando em um espaço onde olhares e gestos diziam mais do que palavras. O primeiro dia passou em família, entre risadas, jogos de cartas e longas conversas na varanda. Eduardo, como sempre, estava no centro de tudo, mas seus olhos pareciam me procurar constantemente. Eu, por minha vez, fazia o possível para disfarçar, mas toda vez que nossos olhares se cruzavam, sentia um calor inexplicável percorrer meu corpo. Na tarde do segundo dia, enquanto o resto da família tirava uma sesta, decidi dar um mergulho na piscina. Eu tinha levado um maiô preto de peça única, simples, mas elegante, que deixava meus ombros à mostra e acentuava minhas curvas de uma forma que eu não podia ignorar. Enquanto nadava, sentia como a água fria acalmava meus pensamentos, embora minha mente ainda revivesse cada interação com Eduardo. Não demorou muito até que ouvi passos atrás de mim. Ao me virar, lá estava ele, apoiado na borda da piscina, observando-me com um sorriso tranquilo. Ele vestia um calção azul escuro, e o vento havia bagunçado levemente seu cabelo. Sem cesta para você? Perguntou ele, enquanto se sentava na beira, deixando os pés tocarem a água. Não sou muito boa para dormir durante o dia, respondi,
tentando parecer despreocupada. Ele ficou em silêncio, observando-me enquanto eu nadava. Seu olhar era intenso, mas não invasivo, como se tentasse decifrar algo em mim. Finalmente, ele mergulhou na água e nadou até mim. Quando estava perto o suficiente, parou e ficou flutuando, com os braços apoiados na borda. Você está diferente aqui, disse ele de repente, num tom que me pegou de surpresa. Diferente? Perguntei, confusa. Sim, mais relaxada, mas, você mesma, respondeu, aproximando-se um pouco mais. Suas palavras, embora simples, carregavam um peso que eu não podia ignorar. A água entre nós parecia uma ponte invisível. Em um momento, ele levantou a mão e tirou uma pequena folha que havia ficado presa no meu cabelo. Seu toque foi tão suave que mal o senti, mas deixou uma marca inesquecível. Obrigada, murmurei, sentindo meu coração acelerar. Ficamos em silêncio durante o que pareceram minutos intermináveis, até que ouvimos vozes vindo da casa. Eduardo sorriu e se afastou, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que aquele momento havia mudado algo entre nós. Naquela noite, a família se reuniu na sala de jantar para um jantar especial. Eduardo havia preparado uma paella, e o aroma enchia toda a casa. Eu usava um vestido vermelho de alças finas, ajustado na cintura, que caía suavemente até os joelhos. Meus lábios tinham um toque de brilho, e meu cabelo estava preso em um coque solto, com algumas mechas caindo em volta do meu rosto. Durante o jantar, Eduardo parecia estar em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo. Ele conversava com todos, mas sempre encontrava um momento para me olhar, para me dar um sorriso que só eu entendia. Em um momento, ao me passar uma taça de vinho, seus dedos roçaram nos meus. Foi um contato breve, mas suficiente para que meu coração disparasse. Quando o jantar terminou, os outros decidiram ficar na sala jogando cartas, mas eu preferi sair para o jardim e aproveitar o ar fresco. Apoiando-me no corrimão, fiquei olhando para as estrelas, quando ouvi passos atrás de mim. Não precisei me virar para saber quem era. Você sempre gostou de observar as estrelas, disse Eduardo, apoiando-se ao meu lado. Isso me faz sentir pequena, mas de um jeito bom, respondi, sorrindo. Ficamos em silêncio, observando o céu. A proximidade entre nós era quase palpável. Eu sentia o calor do corpo dele ao meu lado, o suave aroma de sua colônia misturando-se ao ar da noite. De repente, senti a mão dele roçar na minha. Foi um gesto tímido, mas carregado de significado. Virei o rosto para ele, e nossos olhares se encontraram. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de desejo e dúvida, que me deixou sem fôlego. Beatriz, sussurrou ele, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Diga, respondi em voz baixa, quase sem perceber que havia falado. Naquele momento, ele levantou a mão e a levou ao meu rosto, acariciando suavemente minha bochecha. Minha respiração parou, e por um instante, o mundo pareceu desaparecer. O toque dele era quente, cheio de ternura e, ao mesmo tempo, de uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, senti os lábios dele roçarem os meus. Foi um beijo suave, quase tímido, mas carregado de emoções contidas. Minha mente dizia que aquilo estava errado, mas meu corpo não queria que parasse. O som de uma porta se abrindo ao longe nos fez nos separar de repente. Eduardo se afastou, com uma mistura de culpa e desejo no rosto, enquanto eu tentava acalmar minha respiração. Isso não deveria ter acontecido, disse ele em voz baixa, antes de se virar e voltar para dentro da casa. Fiquei ali, sozinha sob as estrelas, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Eu sabia que havíamos cruzado uma linha que não poderia ser apagada,
e que nada voltaria a ser como antes. A noite depois do nosso beijo foi interminável. Deitada na cama, com os olhos abertos, revivi aquele momento sob as estrelas várias e várias vezes. Ainda podia sentir o calor da mão dele no meu rosto, a suavidade de seus lábios, a intensidade do seu olhar. Mas também sentia um peso enorme no peito, a culpa, a incerteza e o medo do que poderia acontecer a partir dali. Na manhã seguinte, acordei com um nó no estômago. Minha mãe já estava na cozinha preparando o café da manhã, enquanto meu pai lia o jornal na sala. Eduardo não estava à vista. Tentei agir com naturalidade, mas minha mente estava presa à lembrança da noite anterior. Pouco depois, vi Eduardo sair do quarto. Ele vestia uma camiseta branca e calças esportivas, o cabelo bagunçado como se não tivesse dormido bem. Quando nossos olhares se cruzaram, um leve desconforto passou por seu rosto, mas ele disfarçou com um sorriso breve. Bom dia, Beatriz, disse ele com a voz calma. Bom dia, Eduardo, respondi, tentando manter a compostura. O café da manhã foi marcado por um silêncio desconfortável entre nós. Embora conversássemos com os outros, evitávamos nos olhar diretamente. Era como se ambos tentássemos convencer a nós mesmos de que nada havia acontecido, de que tudo poderia voltar ao normal. Mas no fundo, eu sabia que era impossível. Depois do café, enquanto todos se preparavam para caminhar pelos arredores, Eduardo ficou para trás. Aproveitei a oportunidade para falar com ele. Encontrei-o na varanda, olhando para o horizonte com as mãos nos bolsos. Eduardo, precisamos conversar, disse, aproximando-me dele. Ele não se virou imediatamente, mas depois de alguns segundos assentiu e me olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Eu sei, Beatriz. Mas não aqui, respondeu em voz baixa. Esperamos até que todos saíssem da casa. Quando ficamos sozinhos, sentamos no sofá da sala. Meu coração batia com força, enquanto ele parecia procurar as palavras certas. O que aconteceu ontem à noite não deveria ter acontecido, disse finalmente, evitando me olhar diretamente. Por que não? Perguntei, incapaz de me conter. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. Porque não é certo, Beatriz. Somos família, e isso poderia destruir tudo, respondeu, com uma voz quebrada que refletia sua luta interna. Mas você sentiu, não sentiu? Não foi só coisa minha, insisti, buscando desesperadamente uma confirmação. Ele me olhou então, e em seus olhos vi a verdade que ele não conseguia expressar em palavras. Ele assentiu levemente, mas logo desviou o olhar. Eu senti, Beatriz. Mas isso não muda nada. O que sentimos não pode ser, não deve ser, disse, sua voz carregada de tristeza. As palavras dele me deixaram sem ar. Sentia como se meu coração estivesse se partindo em 1000 pedaços, mas ao mesmo tempo, entendia seu ponto de vista. Ambos sabíamos que estávamos brincando com fogo, e as consequências poderiam ser devastadoras. Naquela tarde, tentamos voltar à normalidade. Saímos com a família para caminhar pelos campos de girassóis, e, embora estivéssemos cercados de risos e conversas, havia um silêncio denso entre Eduardo e eu. Ele mantinha uma certa distância, evitando ficar sozinho comigo. Sua frieza me machucava, mas eu sabia que era sua maneira de tentar nos proteger. No entanto, durante a caminhada, houve um momento em que ficamos para trás, longe do grupo. Caminhávamos em silêncio lado a lado, com o som do vento balançando os girassóis ao nosso redor. Foi então que ele falou. Beatriz, quero que saiba que não estou te evitando porque você não importa para mim. É exatamente o contrário. Mas preciso te proteger, nos proteger, disse ele, com um tom que refletia sua luta interna.
Proteger do quê? Perguntei, sentindo minha voz vacilar. Das consequências. De algo que pode destruir a nossa família, e a nós mesmos, respondeu, olhando-me com uma intensidade que me deixou sem palavras. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu não conseguia pregar os olhos. Sentia que havia tantas coisas que queria dizer a ele, mas não sabia como encontrar o momento certo nem as palavras certas. Finalmente, levantei-me e saí para a varanda, em busca de um pouco de ar fresco. Para minha surpresa, Eduardo já estava lá, sentado em uma das cadeiras, com uma taça de vinho na mão. Ao me ver, ele fez um gesto para que eu me aproximasse. Não consegui dormir, disse ele, como se justificasse sua presença. Nem eu, respondi, sentando-me ao seu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando para as estrelas. A tensão entre nós era palpável, mas nenhum de nós parecia disposto a rompê-la. Finalmente, fui eu quem falou. Não consigo fingir que isso não aconteceu. Não consigo ignorar o que sinto, disse, com uma firmeza que me surpreendeu. Ele suspirou e colocou a taça na mesa. Eu também não, Beatriz. Mas não sei como lidar com isso. Isso está fora do meu controle, respondeu ele, olhando-me com uma mistura de desespero e desejo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti sua mão roçar na minha. Foi um gesto sutil, mas suficiente para acelerar meu coração. Nossos olhares se encontraram, e, por um instante, nada mais importava. A distância entre nós desapareceu em um segundo. Seus lábios encontraram os meus, e o mundo pareceu parar. Foi um beijo carregado de emoções contidas, de desejo e de uma tristeza que ambos compartilhávamos. Naquele momento, não existia mais nada além de nós dois. Quando finalmente nos afastamos, sabíamos que havíamos cruzado outra linha, uma linha ainda mais difícil de ignorar. Isso não pode continuar, disse Eduardo, a voz dele era apenas um sussurro. Eu assenti, embora no fundo do meu coração não quisesse aceitar aquelas palavras. Sabia que estávamos presos em algo maior do que nós mesmos, algo que não podíamos controlar. O dia seguinte amanheceu com uma calma enganosa. A casa de campo parecia envolta por uma luz mais suave, mas dentro de mim tudo era caos. Sabia que aquele beijo na varanda havia selado algo entre Eduardo e eu, mas também sabia que estávamos à beira de um precipício. Algo precisava mudar, mesmo que eu não soubesse o que. Eduardo evitou qualquer interação direta comigo durante o café da manhã. Ele se mostrava cortês com todos, como sempre, mas havia algo diferente em seu comportamento. Suas respostas eram curtas, o sorriso mais contido, e ele evitava cruzar olhares comigo. Parecia estar lutando contra algo que não conseguia expressar. Para me distrair, decidi acompanhar minha mãe até o vilarejo próximo. Caminhamos pelas ruas estreitas de paralelepípedo, visitamos lojinhas de artesanato e paramos em uma cafeteria para tomar um café. Minha mãe, alheia à tempestade que se passava dentro de mim, falava sobre os planos para o próximo verão e o quanto estava feliz por estarmos todos reunidos. Eu assentia e sorria nos momentos certos, mas minha mente estava longe dali. Perguntava-me onde Eduardo estaria, o que estaria pensando, se sentia o mesmo peso que eu. Era uma luta constante entre o que eu queria e o que sabia que deveria fazer. Naquela noite, enquanto todos se retiravam para seus quartos, Eduardo me chamou discretamente para a sala. Ele estava de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos e uma expressão que misturava tristeza e determinação. Meu coração começou a bater mais forte enquanto me aproximava. Beatriz, precisamos conversar, disse ele, direto ao ponto. Fiquei em silêncio, esperando que continuasse. O que aconteceu entre nós, não pode continuar. Não quero te machucar, nem a você, nem a nossa família, disse com a voz firme,
embora seus olhos revelassem a batalha interna que estava travando. Eduardo, por favor, não faça isso, respondi, sentindo minha voz vacilar. As lágrimas começaram a se formar antes que eu pudesse contê-las. Isso não é justo com você. Você é jovem, tem toda a vida pela frente, e isso só vai te causar sofrimento, continuou ele, com a voz mais suave agora. Aproximei-me, incapaz de segurar minhas emoções. Mas eu te amo, Eduardo, sussurrei, deixando que as palavras que guardei por tanto tempo finalmente escapassem. Ele fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras tivessem o atingido com toda a força. Então, levantou a mão e acariciou minha bochecha com uma ternura que fez meu coração se partir ainda mais. E eu a você, Beatriz. Mas, às vezes, amar significa deixar ir, disse, enquanto uma lágrima escorria pelo seu rosto. Aquela foi a última noite que compartilhamos sob o mesmo teto. Na manhã seguinte, Eduardo anunciou que precisava voltar para a cidade devido ao trabalho. A despedida foi breve, quase fria, e, diante dos outros, ele manteve sua habitual compostura. Mas antes de entrar no carro, virou-se para mim. Cuide-se, Beatriz, disse em um sussurro que apenas eu consegui ouvir. Quando o carro dele desapareceu no horizonte, senti como se uma parte de mim tivesse ido junto. As semanas seguintes foram difíceis. Tentei me concentrar nos estudos e na rotina, mas a ausência de Eduardo era um vazio constante. Perguntava-me se ele estaria pensando em mim tanto quanto eu pensava nele. Um mês depois, recebi um envelope com o nome dele escrito em letra cursiva. Dentro, havia uma carta breve, mas cheia de emoção. Beatriz, quero que saiba que você sempre terá um lugar especial no meu coração. O que compartilhamos foi real, mas também foi um erro que não podemos repetir. Não quero que minha presença te impeça de encontrar a felicidade que você merece. Por favor, viva, ame e nunca se esqueça de quão incrível você é. Com todo o meu carinho, Eduardo. Li a carta repetidamente, sentindo uma mistura de dor e alívio. Sabia que ele tinha razão, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Guardei a carta em uma gaveta, sabendo que não havia como voltar atrás, mas também consciente de que aquela experiência faria parte de mim para sempre. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. Nunca mais vi Eduardo, mas sua lembrança permanecia viva em mim. Percebi que, embora nossa história tenha sido breve, ela me ensinou mais sobre o amor, o desejo e as consequências de nossas escolhas do que eu poderia imaginar. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, senti uma paz estranha. O sol brilhava com força, e o som dos sinos de uma igreja próxima preenchia o ar. Parei por um momento, olhando para o horizonte, e sorri. Sabia que minha vida continuava, que ainda havia muito a descobrir e viver. Enquanto seguia meu caminho pelas ruas movimentadas, um pensamento cruzou minha mente: e se nossos caminhos se cruzassem novamente algum dia? O que aconteceria então? Não tinha respostas, mas uma pequena parte de mim guardava essa pergunta como um mistério que o tempo resolveria. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.